Bom, então agora eu vou passar a palavra para a Ludmila, que também vai falar um pouquinho sobre linguagem. Eu já começo aqui a minha fala falando boa tarde a todos, ponto. Não tem nada de todas e todos, tá? É só todos e acabou como devem fazer as pessoas normais, tá? Sem embarcar nessa de ideologia de gênero no mero boa tarde a todos, né? Para que problematizar o boa tarde a todos? Aqui não tem essa problematização, tá legal? Então, boa tarde a todos. Nós vamos falar aqui então da linguagem jurídica que está sendo contaminada por essa ideologia progressista, como que isso está aparecendo em algumas decisões judiciais e mais do que nas decisões judiciais, essa ideologia progressista está aparecendo também nas leis, né, nos regramentos e consequentemente isso é muito perigoso. Isso nos agride a partir do momento que a lei é uma norma abstrata a qual nós todos estamos vinculados, estamos submetidos. Então acaba que no final das contas nós ficamos vinculados, submetidos a normas que foram pensadas, que foram criadas com base em ideologias progressistas. Ou seja, se nós temos que seguir as leis e essas leis veiculam essas ideologias, nós consequentemente, no final das contas, acabamos nos vinculando àquilo e acabamos vivenciando aquilo. A nossa vida passa a ser regulamentada por este tipo de ideologia. Então, isso é muito perigoso também quando acontece na área jurídica, né? A linguagem jurídica está sendo deturpada, né, por essa inoculação de ideias progressistas, né? Está contaminando todo o direito. O que seria a semântica, né? Seria a parte da linguística que estuda o significado das palavras, né? A interpretação das palavras, enfim, é o estudo do significado. Então, acaba que essa guerra semântica ela está sendo aplicada também nas nossas leis e nas nossas decisões judiciais. Essa guerra acaba sendo um componente mesmo da guerra cultural, essa linguagem jurídica deturpada, contaminada, é um componente da guerra cultural. Os progressistas sabem usar isso muito bem, eles conseguem criar alguns termos que pegam, sabe aqueles termos que pegam aquelas expressões, ideologia de gênero, encarceramento em massa, são termos que já são jargões, que a gente chama de jargões da militância. Então, esses termos acabam sendo jogados, né, em doses homeopáticas. Cada hora vai surgindo um termo desse e o pessoal começa a replicar aquilo e se acha muito inteligente por estar replicando aquilo. Fala, não, vamos pensar fora da caixinha, olha o encarceramento em massa, coitado do criminoso, né, vamos pensar, vamos ser empáticos. Então as pessoas acabam tendo aquela sensação de superioridade, né? Eu sou muito superior, eu me preocupo com o preso. E acaba esse sentimento, né, de tentativa de ser superior moralmente, quando na verdade você está simplesmente completamente inserido naquele universo deturpado de ideologia que conseguiram efetivamente colocar você. Mais especificamente nas nossas leis, eu trouxe aqui alguns exemplos de como isso tem aparecido. E nem sempre isso é muito visível, né? Você precisa ter um olhar um pouco mais apurado para conseguir identificar nas leis, nos regramentos em geral, onde está o componente ideológico que foi inserido ali e que todo mundo acaba comprando, né? Quando tem um componente ideológico em uma lei, em uma norma qualquer, aquilo ali você acaba lendo, você é obrigado a seguir aquilo, porque aquilo ali é norma, e aquilo é uma forma de impor coercitivamente a ideologia a todos nós. Então a gente tem que ficar muito atento para quando isso acontecer, tudo bem, você vai seguir ali, mas você vai identificar onde está o componente ideológico ali, para saber criticar aquilo, e criticando você de repente consegue num futuro próximo ou distante até modificar aquele trecho para que ele seja num futuro desprovido de ideologia. Isso aparece muito presente, eu acho, em dois
em duas áreas do direito especificamente, isso me parece muito nítido, né? A primeira delas é na área da criança e do adolescente, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente me parece um dos diplomas jurídicos mais contaminados por essa ideologia, e isso aparece em termos específicos na linguagem que é usada no ECA. Aqui tem muita gente que não é do direito, mas acho que vocês vão compreender exatamente o que eu estou dizendo. No Código Penal, que é aquele que serve para os adultos, para os maiores, né? Aquela pessoa maior de idade que comete um crime, ela responde por crimes do Código Penal e das leis penais extravagantes, né, que fazem parte do nosso complexo de leis penais. O adolescente, quando ele pratica, né, daqui a pouco eu vou explicar, quando ele pratica um crime, mas eu vou explicar aqui, né, como é que eu vou dizer? Tecnicamente, a gente não pode dizer que o adolescente pratica um crime, já vou chegar lá. Quando ele pratica um crime, tem todo um aparato diferente que norteia aquela situação do adolescente, que difere de quando um adulto comete um crime. Primeira coisa, a palavra crime, né? Um adulto comete um crime. Só que o ECA é Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Até bem peculiar, né? A sigla ECA, porque realmente dá uma certa ânsia quando a gente lê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a palavra ECA, a sigla ECA é bem adequada, na minha opinião. Para começar, o ECA, ele diz, né, expressamente que o adolescente, ele não pratica crime, né? Coitadinho, é um adolescente, né? Coitado, você vai dizer que ele praticou um crime, né? A palavra crime, ela é substituída pela expressão ato infracional, né? Você vê que é uma coisa que é minimizada, é um eufemismo, né? O ECA, ele é todo cheio de eufemismos, e pior, quando chega um auto de prisão em flagrante, né, do maior de idade, ele se chama auto de prisão em flagrante. Quando é de um menor, aí aparece lá o ridículo termo auto de apreensão em flagrante, porque o menor não é preso, ele é apreendido, né? Não é bonito isso? Você se sente até mais elevado quando diz, oh, meu Deus, o menor foi apreendido, você se sente moralmente superior. Então é ridículo. E o pior, olha só, vou completar, é auto de apreensão em flagrante de ato infracional análogo ao delito tal. Olha que nome comprido que fizeram para dar uma volta, para não dizer que o adolescente corrigiu praticou um crime. Qualquer pessoa normal, ele praticou um crime tal, que está previsto ali no Código Penal, todo mundo sabe qual é tal. Ele não pratica crime, ele pratica um ato infracional análogo ao delito do artigo tal. Olha a volta que foi feita para não dizer que ele praticou um crime. Então, eu me pergunto, aonde que querem chegar com isso, com essa minimização das responsabilidades, com esse excesso de eufemismo? E percebo que o excesso de eufemismo é sempre para beneficiar o criminoso. Aqui Ludmila, vou chamar o adolescente de criminoso, tá? Eu não vou seguir o politicamente correto do ECA, tá? Cometeu um crime e acabou. Um outro exemplo que está no ECA também, o adolescente, quando ele vai responder a um processo criminal, ele não é denunciado como os adultos são, né? Os maiores de idade, eles cometem um crime, aquilo ali é investigado, o MP vai lá e denuncia o cara. Então, dali, com a denúncia, se inicia a ação penal. Com o adolescente, não. Ele não é denunciado. Ele é representado. Olha só que denúncia, né? Um termo muito pesado, é uma coisa, né? Oh, meu Deus do céu, ele foi denunciado, é uma coisa grave, né? Então ele não é denunciado.
ele é apenas representado, é uma representação, é uma coisa, né, de menor importância. Então, você vê o quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, assim, lamento, é ridículo, tá? Chega a ser ridículo, né? Beira o ridículo, lamentavelmente. E a gente não pode escrever uma decisão, denunciou o adolescente, vai dizer, não, você é burro, você não estudou o ECA, ele é representado, ele não é denunciado, ele não comete crime, ele pratica infrações penais análogas ao crime e tal. Olha que coisa ridícula. Então o tempo todo a gente fica submetido, né, a essas normas ridículas que nos impõem, né? A lei é coercitiva, você tem que cumprir, a lei está escrito tudo aquilo ali, então é aquilo ali e acabou. Mas você vê o quanto é ridículo e o quanto a linguagem jurídica está sendo deturpada em nome das ideologias. Outra coisa que tem no ECA também, bem ridícula, o adolescente ele não cumpre pena, né? Qualquer pessoa cometer um crime, né, se tudo der certo, nem sempre dá e quase sempre não dá, mas se tudo der certo, ele vai responder por aquele crime que ele praticou e vai cumprir uma pena. O adolescente ele não cumpre penas, ele cumpre, olha que bonito, medidas socioeducativas. Não é bonito isso? Medida socioeducativa. Porque aquilo ali não é uma pena, não é para ele espiar, né, o erro dele, é só para ele aprender, para ele se educar, né? Porque ele precisa ser educado. Então, é medida socioeducativa. Nós temos algumas medidas socioeducativas previstas no ECA. Nós temos a advertência, né? É uma medida socioeducativa, né? Simplesmente, veja só que ridículo. E muitas vezes eu tenho que me submeter a esse ridículo, porque está na lei. Chega lá, o adolescente pratica vou falar o termo correto, pratica um crime, tá? Pratica um crime, só que é um crime menor. E acaba que as outras medidas são um pouco gravosas, tal, basta que ele seja condenado, também pode dizer que ele foi condenado, né, palavra pesada, né, ele vai ser submetido a uma medida socioeducativa de advertência, admoestação verbal. Então chega um anjinho, né, lá na sala de audiências, ele foi condenado, submetido a uma pena de advertência, e o juiz tem que olhar para a cara dele, fica ali a mãe dele sem graça, sentadinha assim no cantinho, olhando para ele. Aí ele olha para o juiz e o juiz diz, ai, não faça mais isso. E assim ele vai embora, assina o termo, a mãe assina o termo, né? Algumas até olham para o juiz, abaixa a cabeça assim, tipo, não, ele não vai fazer mais isso não. Outras não estão nem aí, tipo, mas faz. Geralmente elas não estão nem aí. Geralmente elas nem entendem exatamente o que está acontecendo ali. Às vezes a gente explica e tal. Algumas você vê que elas efetivamente se envergonham, outras você vê que elas nem estão compreendendo exatamente o que está acontecendo. Mas enfim, tem o judicial, que é a advertência, essa grande penalidade, medida socioeducativa. Um pouquinho acima da advertência, nós temos a obrigação de reparar o dano. Essa já dói um pouquinho no bolso, né? Mas geralmente eles alegam não ter dinheiro, tal, então é uma medida que não é muito aplicada, não. Mas pode acabar sendo aplicada, na verdade não vai sair do bolso dele. A gente sabe do bolso de quem que vai sair. Vai ser do papai, da mamãe, da titia, né, que vai chegar lá e vai reparar o dano à vítima. Um pouquinho acima da obrigação de reparar o dano, nós temos a prestação de serviços à comunidade. Essa aí eu já acho até legal. Ele vai lá, trabalha, né? Por exemplo, lá na comarca onde eu trabalho tem uma horta, né? Tem gente que trabalha na horta, tem asilo. Então tem um monte de coisinha legal que dá para fazer e ele compreender o valor do trabalho. Então a prestação de serviço à comunidade eu nem considero uma medida ruim, não. Tem a liberdade assistida. Ele fica em liberdade, mas assistido por um profissional, por um psicólogo, um assistente social, enfim, para que não volte a delinquir. Temos a semi-liberdade, né, que já é um pouquinho mais grave, e a penalidade, a medida mais grave de todas é a internação. Tá? A internação é muito difícil de você conseguir uma vaga para o anjinho ser internado, tá? Só naqueles crimes muito, muito, muito graves. Mesmo assim, a gente tem que ficar mandando ofício, pelo menos lá em Minas é assim, não sei se tem algum estado em que isso funcione adequadamente,
Mas em Minas você tem que mandar vários ofícios dizendo, poxa, arruma uma vaga, ele está precisando ser internado. Enquanto ele não é internado, ele fica lá solto, tá? Então só em casos de crimes muito graves que a gente consegue realmente uma vaga de internação para o adolescente. E essa internação, né, aí ele fica fechado numa instituição, né, destinada a menores de idade. Essa internação não pode passar de 3 anos, tá? É o tempo máximo de internação, 3 anos. Então, você pensa aí num crime bárbaro, né, que um adolescente eventualmente pratique, o máximo que ele vai receber é uma internação de 3 anos e vai embora. Se ele tiver 17 anos e 11 meses, ele se safou de receber uma pena alta, vai ficar internado por no máximo 3. Então esse é o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, o nosso ECA, né? ECA de verdade. Além do ECA, que tem todos esses eufemismos, né? Todas essas medidas, né, despenalizadoras, digamos assim, tudo é para livrar a cara da pessoa cumprir com o seu dever de cumprir a sua responsabilidade, pagar pela sua responsabilidade. Nós temos também a LEP, né, a Lei de Execuções Penais. Essa sim vale para os maiores de idade, tá bom? A Lei de Execuções Penais prevê várias medidas muito brandas, como, por exemplo, progressão de regime de 1/6, enfim. Isso aí nem vou entrar nesse mérito. Mas eu estou mencionando a execução penal, mais especificamente por conta de uma palavrinha, né, já que o tema aqui é guerra semântica, uma palavrinha que muito me incomoda nessa seara da execução penal, que é como os doutrinadores e muitos juízes, né, promotores nas suas manifestações, diretor de presídio, como eles vêm tratando o preso. O preso está preso, então o nome dele é preso, tá? Só que essa palavra preso, que para mim parece uma palavra muito óbvia, né? Se ele está tendo café dele é preso, né? Pronto, ele está preso, então ele é preso. Não é óbvio isso? Só que estão agora chamando o preso de reeducando. Vocês acreditam nisso? O reeducando. Ninguém mais é capaz de chamar o preso de preso. Ele é preso, ele está preso, ele está ali atrás da grade, ele é preso. Não, ele é um reeducando. E isso essa conduta de sempre tratar as coisas como eufemismo, isso contamina todo mundo, inclusive os próprios presos. A gente recebe umas cartinhas de preso, né? Não sei se vocês já viram cartinha de preso, eles adoram requerer, eles conhecem alguns jargões até do mundo do direito. Eles mesmos se autodenominam reeducandos. Estou cansada de receber cartinha de preso. Eles colocam tudo como se fosse um advogado. Eles escrevem, você vê que ele escreveu com a letra dele. EXMA, excelentíssima juíza de direito, doutora tal, da vara tal, como se fosse uma petição mesmo. Eles sabem fazer, tá? Eles sabem fazer. Eu, fulano de tal, aí ele coloca o nome dele, tudo escrito assim, bem canhestramente, mas se faz um esforço, você consegue entender. Eu, fulano de tal, vírgula, reeducando em cumprimento de pena no presídio tal, venho requerer respeitosamente a vossa excelência, isso e aquilo. Eles mesmos se denominam reeducandos, né? A coisa chegou nesse ponto, né? Eles não se consideram presos, eles são reeducandos, como se o judiciário ou como se o Estado pudesse reeducar alguém, né? Eu enxergo as coisas de uma maneira completamente diferente. Acho que essa reeducação moral, ela tem que vir da pessoa, não adianta isso vir imposto, né? Por mais que você bote um psicólogo na cola da pessoa, e isso eu vejo no âmbito criminal, né? Especialmente infracional. Tem adolescentes que a gente coloca na cola dele toda a estrutura do Estado para funcionar naquele caso daquele adolescente específico, e ele não se adequa. Outro dia a gente fez uma reunião imensa, com psicólogo, assistente social da prefeitura, assistente social do fórum, diretor do abrigo, um monte de gente, um aparato estatal gigantesco para tratar do caso de um adolescente problemático. Esse mesmo adolescente vai dizer que não teve nada na vida dele. Aí eu sempre tenho, inclusive, o cuidado, às vezes, de perguntar, mas
que aconteceu com ele e tal. Ele tem algum problema em casa, às vezes tem problema mesmo de alcoolismo, do pai e mãe alcoólicos, isso é bem comum. Mas enfim, mas de faltar coisas materiais, não falta, ele tem escola, até hoje eu não vi aquela figura lendária do menor abandonado e sem ter onde morar e sem ter família. Aquele menor com cobertor andando na rua assim, perambulante, aquela figura sem família, sem comida, nunca vi, tá? Isso nunca mesmo, tá? Eu não estou exagerando. Nesses 6 anos de magistratura, nunca apareceu na minha frente a lendária figura do menor abandonado. Todos eles, rigorosamente todos, 100%, apareceram nas audiências acompanhada pela mãe ou pelo pai ou por uma tia, um responsável. Todos eles, 100%, tinham escola. Todos eles. A maioria não frequenta, mas porque não quer. Tá? Mas a escola estava ali, disponível, estava muitos matriculados ou não matriculados porque não quiseram se matricular. Mas tinha a opção de se matricular. Nenhum não estava estudando porque não havia escola. Tá? Então essa lendária figura, né, eu posso assegurar para vocês, é lenda mesmo, tá? Não estou dizendo que não exista nenhum, eu nunca vi, tá? Eu nunca vi. Então acontece esse probleminha também, né, com os educandos, voltando aqui para a execução penal. Aqui a Cláudia outro dia me mandou um WhatsApp e eu tomei conhecimento de que lá em Curitiba existe a promotoria criminal, passou a se chamar promotoria de infrações penais. De criminal, eles já tentaram minimizar o peso desta palavra para infrações penais. Infração penal é crime, tá? É crime. Tá? Para ser crime ou contravenção, né? Infração penal é gênero, da qual são espécies, os crimes e as contravenções. Promotoria de infrações penais, né? Deu aquela minimizada no peso da palavra criminal. Então é isso, né? A gente está tendo esse problema aí com a guerra semântica no direito e é bom que os senhores fiquem atentos. Então eu vou dar alguns exemplos na prática de decisões que aconteceram e que nós enxergamos muito claramente essas ideologias nessas decisões. Tá, eu vou começar pelo famoso voto do ministro Luiz Roberto Barroso no julgamento a respeito da criminalização do aborto, na verdade a não criminalização do aborto até o 3º mês de gravidez. Nesse voto, o ministro Barroso, ele menciona, né, alguns termos, né, que eu chamo de jargões da militância, e vocês, se tiverem um olhar mais aguçado, vocês vão perceber isso também. Eu destaquei um trecho do voto dele, alguns trechos, na verdade. Ele fala o seguinte: igualdade da mulher. Ele menciona a justificativa para não se criminalizar o aborto até o 3º mês como uma necessidade de promover a igualdade da mulher. Olha o jargão. Já que homens não engravidam e, portanto, a equiparação plena de gênero depende de se respeitar a vontade da mulher. Impacto da criminalização sobre as mulheres pobres. Olha aí, mais um elemento da militância progressista. A tipificação penal produz a discriminação social. Mais um elemento aí que a gente identifica. Pois as mulheres pobres não têm acesso a clínicas e médicos particulares para realizar o procedimento abortivo. Violação aos direitos fundamentais das mulheres. Então você consegue pegar aí vários elementos, né, da semântica progressista, tá? Só nessa decisão, só no voto do ministro Barroso. Agora, saindo do voto lá do STF e partindo para a legislação, eu selecionei aqui mais um elemento da guerra semântica: a inserção do crime de feminicídio no Código Penal. Tá? Foi o inciso 6º acrescentado ao parágrafo 2º do artigo 121 pela Lei 13.104 de 2015. Tá? É o homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Tá? Então, sempre que o crime for praticado, o homicídio, no caso, a tentativa de homicídio, for praticada contra a mulher
por razões do sexo feminino. O que é por razões do sexo feminino? Machismo. Aí você vai ver, analisar ali o caso a caso. Vai ser um feminicídio, ou seja, vai ser a pena para esses casos é uma pena maior do que um crime praticado contra um homem. Tá? Pode ser que o crime praticado contra o homem tenha outros elementos, tem outras qualificadoras tal, mas não existe, vai ser agravada por condições de sexo masculino. Não, a pena ela só vai aumentar, na escala penal vai se modificar, se o motivo do homicídio for por condições de sexo feminino. Aí a gente vê o caso, até que o Flávio citou, do menino Juan. O menino Juan é homem? É um menino. E me parece, pelo menos a divulgação do crime na mídia, a gente consegue extrair, né, alguns elementos no sentido de que este crime ele pode ter sido praticado por razões de sexo masculino. Exatamente o contrário do que prevê o feminicídio. Pelo menos a narrativa que está sendo divulgada é no sentido de que a mãe tinha esse repúdio, né, ao sexo masculino e acabou decepando o pênis do menino e depois de algum tempo ela acabou matando e esquartejando. Então essa é a narrativa, pelo menos, que está sendo divulgada na imprensa. Então, se foi isso mesmo, né, percebam, um crime bárbaro, cruel, praticado por razões de sexo masculino. Então, por que o Código Penal prevê o crime de feminicídio por razões de sexo feminino? Se um crime como esse, por exemplo, contra o menino Juan, é um crime extremamente bárbaro, e às vezes muito mais bárbaro do que um feminicídio. De repente, a questão da gravidade é uma questão de graus, né? Então, por que privilegiar a mulher desta forma? Então, isso me parece também um componente da guerra semântica que foi inserido no Código Penal, tá? O crime de feminicídio. Porque conforme o crime for muito grave, for muito torpe, for muito cruel, você já consegue, pelas qualificadoras que já existiam, sempre existiram no Código Penal, tem a qualificadora do uso de veneno, do uso de fogo, o motivo torpe, o meio cruel. Então você simplesmente, independentemente de questões ideológicas, você já consegue dosar com as qualificadoras que já existem. Essas qualificadoras sempre existiram. Você não precisa botar ele por condições do sexo feminino. Tá, se for um crime torpe, um crime cruel, seja contra homem ou seja contra mulher, você já consegue aumentar aquela pena, qualificar aquele crime com as qualificadoras que já existem e sempre existiram. Então, a meu ver, não precisa colocar um feminicídio. Aí chega um caso do menino Juan para colocar isso tudo por terra. Crime praticado por razões de sexo masculino. Tá? Pelo menos é o que parece da narrativa da imprensa. Vamos mudar aqui o caso. Criminalização da homofobia. Eu nem vou entrar aqui, não é tema do nosso assunto hoje, se deveria ser criminalizado, se não seria. Enfim, evidentemente que, né, parece que ali a gente teve um caso muito grave, né, de violação do princípio da legalidade. Né? Evidentemente, todo crime precisa ser previamente previsto em lei para existir, para ser um crime. Né? Não existe crime criado por decisão judicial. Então, evidentemente, a gente está diante de um caso muito grave de violação do princípio da legalidade. Mas nem vou entrar nesse mérito, não. Eu vou me ater apenas aos jargões progressistas constantes em um dos votos, que foi o voto do ministro Celso de Mello. Eu vou falar aqui algumas frases que ele usou, e vocês, se já estiverem com, né, o instinto aguçado para captar ideologias no ar, vocês vão captar alguns jargões da militância neste voto. Ele falou o seguinte: reconhecimento da identidade de gênero pelo Estado é de vital importância para o reconhecimento dos direitos humanos das pessoas transgêneros. Determinados grupos políticos e sociais, inclusive confessionais, motivados pelo profundo preconceito
vem estimulando o desprezo, promovendo o repúdio e disseminando o ódio contra a comunidade LGBT. O ódio, discurso de ódio, está imputando discurso de ódio a quem é contrário ao pensamento dele. Olha essa. Versões tóxicas da masculinidade. A masculinidade tóxica, aquela expressão típica do jargão da militância, está na decisão judicial do ministro, tá bom? Versões tóxicas da masculinidade e feminilidade acabam gerando agressões a quem ousar delas se distanciar no seu exercício do direito moral, do direito fundamental e humano ao livre desenvolvimento da personalidade, sob o espantalho moral criado por fundamentalistas religiosos. Olha, quem é contrário a isso é fundamentalista religioso. Está criado por fundamentalistas religiosos e reacionários morais. Está vendo, seus reacionários morais? Com referência à chamada ideologia de gênero, ou seja, segundo o voto do ministro Celso de Mello, quem é contrário à chamada ideologia de gênero é um fundamentalista religioso ou reacionário moral. Então, aí desse trecho que eu selecionei, você consegue facilmente, se já tiver com os olhos treinados, identificar vários jargões da militância. Então, é o que eu chamo, com todo respeito, atualmente é o que está rolando, e a gente está vendo por aí, não só no STF, a gente está vendo também decisões de instâncias inferiores, é o direito da lacração, né? A gente está vendo, é o lacratismo cultural aplicado ao direito, é o jargão da militância utilizado nas decisões judiciais. E não só nas decisões judiciais, também nas leis e regramentos. Por falar em regramento, também vou citar aqui uma lacração regulamentar praticada, cometida, no caso, pelo CNJ, nosso querido CNJ, que nem gosta de legislar, né? Nem gosta de legislar. Em março de 2018, o STF tinha dado uma decisão no sentido de que as pessoas trans, podem mudar de nome no registro civil, em cartório, mesmo sem decisão judicial. Diferente de nós mortais, né? Quem não é trans, se você quiser mudar seu nome, você vai ter que ir lá bater no gabinete do juiz, vai ter que entrar com processo no fórum, aquela coisa judicializada, bem difícil. O trans não, esta outra categoria de ser humano não precisa passar por este tormento que nós mortais precisaremos. Basta ele no cartório direto, é tudo muito facilitado, né? Ele vai no cartório direto e faz a modificação do seu nome. Segundo o CNJ, que publicou um provimento, número 73 de 2018, para regulamentar essa questão de extrema importância para a nossa democracia, foi regulamentado pelo provimento 73 de 2018, estabelecendo que os maiores de 18 anos, né, com base naquela decisão da STF, o CNJ foi lá e regulamentou, claro, dizendo que os maiores de 18 anos podem requerer a alteração desses dados, né, do seu nome. Prestem atenção, a fim de readequá-los à identidade autopercebida. Bonito isso, né? Identidade autopercebida. Quem pode ser contra isso? Isso não é bonito pra caramba? Então, você vê que acontece aqui a identidade autopercebida, você tem a elevação do elemento sensorial à categoria de realidade. Ou seja, o que aquela pessoa sente, né, o sentimento dela, é elevado à categoria de realidade. E esse é um grande problema que a gente está vivendo hoje. Então, se a pessoa se sente uma zebra, uma girafa, um rinoceronte, né, ela não percebe que essa sensação dela de ser uma girafa ou uma zebra não vai mudar a realidade de que ela é uma mulher, de que ela é um homem. E é isso que as pessoas estão... é o verdadeiro pensamento revolucionário. Ela quer transformar uma mera sensação que ela tem, um sentimento. Tudo bem, né? Ela sentia que não tem problema nenhum. Só não queira impor a nós que o sentimento dela seja a realidade dos fatos, porque não ela tem que saber que aquilo é uma mera sensação dela, tá? E não impor a sensação dela como uma verdade absoluta aqui no mundo dos fatos reais. Então a gente tem essa elevação do elemento sensorial, a categoria de realidade. Isso é uma espécie de pensamento revolucionário, é uma espécie de corrupção da inteligência mesmo. As inteligências estão sendo corrompidas
por conta desse pensamento revolucionário, que estão impondo para a gente por meio de leis, de regramentos e decisões judiciais até. Então, com isso, essas ideias progressistas ocupando mídia, ocupando decisão judicial, ocupando as leis, é o que a gente chama de assimetria cultural. Existe uma guerra assimétrica. Eles dispõem de todos os meios, né, para inocular essas ideias progressistas. A gente não dispõe de meio nenhum, a gente só fica se defendendo disso. Então existe essa assimetria, né, na guerra cultural. A gente também tem o que a gente chama de laxismo penal, ou laxismo penal, a gente chama de laxismo penal, que segundo o falecido Volney Correia Leite de Moraes Júnior, que é um dos coautores, junto com o Ricardo Gipp, do famoso livro Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, também foi relançado ano passado, muito bom. É um livro relacionado ao direito penal que não foi contaminado por essa ideologia. O Volney, ele diz que o laxismo penal, o laxismo penal, é a tendência a propor solução absolutória, mesmo quando as evidências do processo apontem na direção oposta, ou punição benevolente, desproporcional à gravidade do delito. Então, existe essa tendência natural a dar punições muito benevolentes e desproporcionais ao delito que foi muito grave. Então, isso ele chama de laxismo penal. E nesse livro também surgiu o nome bandidolatria, né? Foi pelo menos a notícia que eu tenho é de que foi a primeira vez que esse nome apareceu. Foi no livro do Ricardo Gipp e do Volney, que são desembargadores do Tribunal de São Paulo. E foi replicado, acabou virando nome de livro, né? Os promotores Diego Pesce e Leonardo Jardim acabaram escrevendo um livro chamado Bandidolatria e Democídio, e esse nome foi buscado lá do livro do Volney, do Crime e Castigo. Vou tentar concluir aqui fazendo uma correlação de tudo isso que eu falei com a questão do globalismo. Essa guerra semântica, essa guerra da linguagem, quando a linguagem ela começa a ser utilizada para atingir finalidades, a gente já tem que raciocinar de uma maneira mais complexa. Então eu vou lançar aqui a ideia do globalismo, para quem não conhece. Seria uma espécie de governança global, uma forma de pessoas, né, uma espécie de aristocracia global, digamos assim, dizendo que todos nós temos que fazer, temos que pensar. Então eles estabelecem as categorias de pensamento que nós temos que seguir e se utilizam de decisões judiciais, de leis, de imprensa, de intelectuais, para inocular essas ideias progressistas na nossa sociedade. E o que isso tem a ver com o nosso judiciário? Recentemente, eu li que a Agenda 2030 da ONU, que é uma iniciativa da ONU que prevê algumas metas, alguns objetivos globais. Aí você pergunta, mas o que é a ONU, né? O que a ONU tem a ver com a gente aqui no Brasil? Então, é uma série de burocratas que compõem, que a gente chama de ONU, dizendo que todos nós temos que fazer, temos que pensar, e a gente só faz assim com a cabeça e vai seguindo. Você já viu alguém discutindo alguma decisão da ONU? O pessoal fala, a ONU disse, todo mundo, oh meu Deus, a ONU falou, então vamos ter que seguir. Ninguém questiona que a ONU é um grupo de burocratas simplesmente impondo suas ideologias ao mundo todo e ninguém questiona. Tá? Então tem uma coisa chamada Agenda 2030 da ONU, que estabelece metas, tais como desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, ideologia de gênero, igualdade de gênero, educação de qualidade, desigualdade social. São as coisas que essa Agenda 2030 da ONU estão impondo, e todo mundo bate palma para isso. Oh meu Deus, a ONU falou, então vamos ter que cumprir, eles sabem de tudo. O CNJ criou um comitê dentro do Poder Judiciário, tá? Utilizando a estrutura do Estado para isso, para discutir a participação do Judiciário brasileiro no cumprimento das diretrizes da Agenda 2030. Tá? Segundo lá o CNJ, o objetivo é realizar estudos de integração das metas do Poder Judiciário brasileiro aos indicadores e objetivos do desenvolvimento sustentável proposto pela ONU. Tá? Então, a estrutura do Estado
tá, do Poder Judiciário brasileiro está sendo utilizada em prol de um empreendimento globalista. Tá? Isto aconteceu, tá lá na internet, é só vocês digitarem, vocês vão ver, inclusive essa reunião que apresentou, né, esse comitê do CNJ, teve a participação da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, também estava lá batendo palma para a Agenda 2030 da ONU. Tá? O mesmo CNJ recentemente fez um evento, se não me engano foi em Foz do Iguaçu, em que os juízes presentes participaram de uma experiência com óculos 3D, né, aquela realidade virtual, e que eles viam naquela realidade virtual uma cela superlotada e eles se sentiam lá dentro para sentir as agruras de como é estar preso. Tá? Um evento promovido pelo CNJ, aquele mesmo que promove a agenda do desencarceramento e legislou ao tratar da audiência de custódia, esta coisa inconstitucional, tá certo? Tem bastante coisa para falar de audiência de custódia, mas evidentemente não é o objeto da minha fala aqui hoje. Fica para uma outra oportunidade. Nós temos termos também estimulados pelo CNJ como encarceramento em massa, superlotação carcerária. Você vê que são jargões que vão sendo lançados e todo mundo começa a repetir aquilo, sem nem pensar. Foi a palestra ontem brilhante do procurador Marcelo Rocha Monteiro, e ele explicou, mas peraí, superlotação carcerária. Quem está reclamando da superlotação carcerária é a mesma entidade humanista que diz nem um centavo a mais para criar vagas em presídios. Vamos utilizar todo o dinheiro para construir escolas. Não é um discurso bonito? Você olha isso, não, realmente, vamos educar e não vamos construir presídio, não. Como se uma coisa excluísse a outra. Como se você não pudesse construir a escola e construir o presídio. Então, eles fomentam o caos para depois cobrar desencarceramento, com base na superlotação. Eles fomentam a superlotação quando dizem nem um centavo a mais para a construção de presídios, vamos construir escolas. Então, passo 1, nem um centavo a mais, não construam, a gente é contra isso, a gente é contra a construção de presídio. Para no passo seguinte dizer, superlotação carcerária, vamos soltar todo mundo. Então, eles são os fomentadores do caos. Tá? Os fomentadores do caos, é isso que eles estão fazendo, né? E a gente está aqui justamente para falar essas verdades, para que todo mundo perceba o que está acontecendo e consiga entender e reagir a isso. Tá? Nós estamos prostrados diante disso e é isso que não pode continuar. Então, pelo menos de minha parte, como juiz, eu entendo que os juízes devem ter essa independência ao julgar, mesmo contrário a algumas decisões não vinculantes dos tribunais superiores. Acontece, às vezes, do juiz falar, não, eu vou decidir desse sentido, porque eu sei que o Tribunal de Justiça vai modificar a minha decisão mesmo, né? O advogado vai recorrer e no recurso ele vai ganhar. Então, muitas vezes, para evitar isso, eles acabam dando uma decisão com a qual eles nem concordam, tal, e é isso que não pode ser feito, né? A gente tem que julgar de acordo com a nossa consciência, não com base no que o tribunal vai modificar a minha decisão. Então, eu sei que eu dou algumas decisões que eu tenho absoluta certeza que o tribunal vai modificar. Eu sei que a pena que eu apliquei vai ser abaixada. Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer o que é o correto, porque o tribunal desembargador vai ficar chateado, hashtag chateado com X, né? Chateado com a decisão que eu dei. Você tem que dar a decisão de acordo com o que é correto, com o que é justo, né? E não com medinho do desembargador ficar chateado com a sua decisão e modificá-la, né? Então, a gente tem que ter essa independência ao julgar, tem que apontar esses erros nas decisões, não nos render diante dessa imposição que está vindo dos tribunais superiores e da nossa legislação. O professor Olavo de Carvalho tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz: a coragem nasce do amor ao próximo. Então a gente tem que ter coragem para sair dessa espiral do silêncio, para fazer o que é correto, mesmo contra aquele seu cunhado que te chama de fascista, né? Olha a linguagem aí sendo utilizada de novo. Mesmo contra aquele cunhado que te chama de fascista, a gente precisa quebrar essa hegemonia progressista, né? Que foi imposta pelo linguajar da militância. Então essa coragem, ela nasce, como diz o Olavo de Carvalho, ela nasce do amor ao próximo.
E esse amor ao próximo, ele inclui o amor à nossa família, o amor às próximas gerações e amor ao nosso país. Muito obrigada.